Aquele buenos do tamanho do Rio Grande, meus amigos. Aqui quem fala é Marcelo Valerão e nós temos no nosso canal Histórias do Rio Grande. Bueno, hoje eu vou contar um caos para vocês que ele mistura ficção, realidade e religiosidade. E espero que vocês gostem deste caos, porque ele fala do primeiro santo gaúcho, por excelência. Bueno, meus amigos, vocês já ouviram falar no Gauchito Gil? Mas che, essa história, depois que eu comecei a pesquisar por ela, eu fiquei assim mais emocionado ainda, né, che? E como o cara é meio castelhano, meio brasileiro, e também tem esse sangue latino que ferve por qualquer coisa, a gente fica numa emoção gigantesca, né? E Gauchito Gil, ele é uma história que não é nossa aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil. Ele é uma história, como eu falei, dos nossos paisanos argentinos. Mas como ele é uma figura excelentemente gaúcha, como vocês vão ver depois as imagens dele aqui, eu resolvi trazer para vocês essa história que é linda barbaridade, né? Destes santos populares, desses santos profanos, desses santos pagãos que a igreja não reconhece como sendo santos oficiais. E como nós temos também, que eu pesquisei sobre Gauchito Gil, outras divindades populares na Argentina, me deparei com a defunta Correa, que é também outro ser mítico argentino religioso que as pessoas são muito devotas. Me deparei com a Santa Muerte, que Gauchito Gil era devoto de la Santa Muerte, uma santa bem pertinho de nós aqui, mas muitas vezes nós ouvimos mais falar no Dia de los Muertos lá do México e não ouvimos falar daqui, dos santos pertos da nossa região, do nossa América Latina. E Gauchito Gil, como toda a história santificada de um santo popular, ele começa com o mito que se transforma em realidade, em ser sobrenatural, mas tem o seu fundo de verdade nas lutas sociais de cada um que vai buscar alento, rezando e fazendo oferendas a ele. Então tudo começa lá pela década de 1840, na Argentina. Mais ou menos no dia 12 de 8 de 1847, nasce Antônio Marmento Gil Munhoz, que seria futuramente o Gauchito Gil. Não se tem uma data certa do nascimento, não se pode dizer, porque todas as histórias que são nascidas no povo, elas, como eu falei, misturam mito e realidade, então não se tem uma coisa concreta, mas tem base de que elas nasceram de alguém que viveu, e isto todos nós sabemos. Alguém que viveu, ou algum povo que viveu, ou algum costume que era muito ancestral deste povo, isso a gente não pode negar. Bueno, Gauchito Gil nasceu na região do Paiubre. Esta região era na Pampa, Argentina, que se tu localizar ela do Rio Grande do Sul, fica logo após o Rio Uruguai, na região de Entre Rios, de Mercedes, de Corrientes, na região onde é que El Gaucho também é originário, como ele é originário da América do Sul, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Chile, ele transpõe fronteiras. Então, meus amigos, Gauchito Gil nasceu num período e foi moço em outro período, onde nós tivemos a Guerra da Tríplice Aliança, nós tivemos a Guerra de Unificação da Argentina, porque este país também, às vezes eu falo aqui que fazem vídeos lá sobre, e filmes glamurosos lá sobre os índios norte-americanos, as histórias deles. Se eles olhassem um pouco para as nossas histórias aqui na América do Sul, nós temos coisa linda de se ver, coisa muito mais gaúcha e muito mais aguerrida do que qualquer outro tipo de abordagem cinematográfica. Isso aí é uma coisa que também não se bota em questão. Pena que ninguém olha para isso de uma forma que veja com mais sensibilidade ou desperte a intenção em ganhar alguma plata, né? Porque os filmes são para ganhar uma plata. Mas voltando aqui ao nosso assunto, o Gauchito Gil,
ele lutou nessas batalhas, nesses confrontos, e o confronto de unificação argentina, nós tínhamos de um lado os unitários e do outro lado os federais. Os unitários, eles queriam uma Argentina única, que era Buenos Aires contra as províncias do interior da Argentina. E daí foi uma guerra sanguinária, uma guerra civil, que durou 4 anos. Me corrijam os amigos que conhecem mais a história da Latinoamérica, porque eu posso aqui também uma visão de um brasileiro sobre um país amigo. Olha só, esses galo louco aí, tio. Vou botar tudo na panela. Bueno, daí naquele contexto, ele numa certa noite, ele sonhou com um deus Guarani. Esse deus Guarani era o Inhandeyara. Vai passar aqui embaixo o nome dele. Inhandeyara disse: "No derrames el sangre de su hermano." Aquilo foi uma aparência gigantesca para ele, e ele abandonou as forças e se tornou um exilado militar. Ele se tornou um foragido militar, porque se tu tá na guerra e tu foge da guerra, tu é um foragido e o exército vai ter que buscar. Ele se meteu para a campanha argentina fora, né? E por lá, como todo bom gaúcho, ele tinha suas lutas no ferro branco, porque ele era devoto à Santa Muerte, e a Santa Muerte dava poder àqueles que acendiam velas a ela para ser um cara que manejava o facão como ninguém, né? E por esses motivos e outros motivos de amores proibidos, ele foi dado como um fora da lei. E ele foi dado também como sendo uma pessoa a ser caçada para pagar de forma capital, ou seja, com a sua vida, aquilo que ele tinha feito na sociedade. A gente tem que entender o seguinte, naquele contexto histórico, nós tínhamos, como temos, os grandes proprietários e aqueles industriais da época da Argentina que queriam eliminar todo o resquício da barbárie que era el gaúcho, e nós temos do outro lado os camponeses, os gaúchos, aqueles trabalhadores rurais que tinham apenas a sua força dos braços para viver. Era isto, até muito parecido hoje, como acontece no Brasil, e em toda parte do mundo, né? Mas nesse contexto todo, no dia 8 de janeiro de 1874 ou 1878, ele é preso. Ele é preso e é levado para pagar com sua vida aquilo que ele tinha cometido de errado. Um grupo de um piquete sob o comando do coronel Velázquez apanhou ele dormindo, né? Mas um cara que era destro no facão, bueníssimo, estava na hora da siesta, foram lá, caçaram ele, e a uns 8 quilômetros de Mercedes, pararam com ele na beira da estrada e penduraram ele de cabeça para baixo. E a ordem dos superiores era matar ele, não era deixar ele preso. Então, naquele momento, sangraram ele. Sangraram e a terra tragou o seu sangue como se fosse uma cachoeira. Bem assim que eu fiz uma pesquisa sobre sites da Argentina que comentam sobre isso. Nesse contexto, ele disse suas últimas palavras: "De um sangue de um inocente salvará outro inocente." E acabou sendo morto, sendo sepultado à beira da estrada. E com isso, o líder da tropa, Velázquez, foi embora para as casas para depois avisar seus superiores que tinha dado cabo de mais um fora da lei, mais um marginal, né? Nesse meio tempo ele chega em casa e o filho dele está na hora da morte, está sofrendo de um mal muito grande, de uma doença muito grande. E ele se lembra daquelas palavras do Gauchito Gil, e daí ele retorna a todo galope para a sepultura que eles tinham enterrado ele pouco tempo antes. E lá ele se ajoelha e pede ajuda para Gauchito Gil que salve a vida do filho dele. E nesse contexto, quando ele retorna para casa, por milagres que se misturam realidade e ficção, o filho está salvo. Então o seu carrasco, o seu assassino, foi aquele primeiro homem que tornou-se grande devoto dele. Isso tem uma história linda, meus amigos. E toda a estrada que nós temos na Argentina, as rutas, como eles tratam, que é rota que eles tratam, né? Como nós temos talvez no Uruguai,
Tem uma capelinha na beira da estrada onde as pessoas fazem pedidos a Gauchito Gil. No dia 8 de janeiro, foi o dia de sua morte, tem uma festa popular gigantesca em toda a Argentina, principalmente no interior da Argentina, em homenagem a ele. De uma história, de uma lenda, Negrinho do Pastoreio, aqui no Rio Grande do Sul, também existem devotos a ele. Então as pessoas atam uma fita vermelha no braço, acendem uma vela, levam cigarros, agradecem, pedem ajuda. Aquelas dores nossas de trabalhadores do dia a dia, que buscamos alento em coisas que nos trazem alento, em coisas que são sagradas para nós. E isto é uma história que não é do Brasil. Eu não conto muito histórias de países vizinhos, porque às vezes não tenho a dominância do assunto muito, né? Mas achei muito linda essa história, meus amigos. Então quis dividir ela com vocês. Como vocês viram, várias imagens colocadas aqui. Del Santo Gaucho, Gauchito Gil. Um baita abraço no coração de cada um. Fiquem com Deus, fiquem com a luz e fiquem com aquilo que é mais sagrado para vocês.